Já já o nosso culto vai começar. Você ainda tem alguns minutos para você poder pegar aquele café, talvez um copo d'água, acalmar o seu coração, juntar as pessoas que estão ao seu lado e focar agora naquilo que Deus quer falar para a sua vida. Eu quero te encorajar. Pegue o seu celular e desligue os dados móveis, desligue o Wi-Fi, para que esse seja um encontro entre você e Deus sem distração alguma, que você possa usar desse momento para Deus encher o seu coração, a sua mente e fazer com que você esteja ouvindo plenamente a palavra que Ele tem para você hoje.
Quero dar as boas-vindas a você que nos acompanhe nessa noite. É uma alegria sempre receber a cada um que decidiu parar um tempo nessa noite e acompanhar a transmissão do nosso culto. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra reservada para o seu coração. E certamente você não está aqui por acaso, mas Deus te trouxe para este canal, este lugar. Abra o seu coração e deixa Deus falar à sua alma. Salmo de número 84. Acompanha comigo na sua tela. Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial, a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força, cada um deles comparece perante Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Bem-aventurado somos nós que confiamos no Deus Todo-Poderoso. Curvemos as nossas cabeças em oração. Pai grandioso, nesta noite, nós reconhecemos o teu poderio, o teu senhorio e a sua soberania sobre todos nós e sobre cada situação que envolve as nossas vidas. Por isso, Pai, nós estamos juntos para louvar, engrandecer e agradecer o teu santo nome. Recebe, Senhor, a nossa gratidão como expressão de adoração a Ti nesta noite. E venha, Senhor, falar bem de perto aos nossos corações, pois precisamos ouvir a Tua voz. E por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Vamos agora para o relatório do mês de junho, certo? Nesse mês, a gente realizou o cinema em casa. A gente enviava filmes para as mães, para elas passarem para os seus filhos. Os filmes eram desenhos bíblicos de amor e esperança. Também voltamos a realizar visitas nos lares. Nisso, a gente levava a palavra do nosso Deus e fazia orações ali mesmo, com pessoas que estavam sofrendo com depressão e ansiedade. Como vocês podem ver pelas imagens, a gente continuou com a entrega de atividade para as crianças e também com devocionais diariamente para membros e visitantes. No mês de junho, a gente conseguiu realizar 2 cultos para a glória do nosso Deus no templo, seguindo todas as recomendações necessárias. Meus irmãos, continuem orando e contribuindo com o projeto Em Bom Jesus da Lapa. Faça parte você também dessa obra aqui no Sertão. Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e graça e paz. Alexandre e Kelly são os nossos missionários na Bahia. Tem sido uma alegria ouvir os seus relatórios e este não é exceção. Que Deus continue a usar as suas vidas e usá-los também para abençoar aquela comunidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Paulo escreve aos Filipenses, na sua carta, no capítulo 4, e nos versículos 14 a 17, ele vai destacando o motivo de gratidão que ele tinha por ter recebido das mãos daquela congregação ofertas para que ele pudesse não apenas extrair daquilo a sua necessidade, mas ofertas que estariam abençoando a obra do Senhor por onde ele andaria dali para frente. E ele termina aquele momento, nesse trecho, no versículo 17, dizendo: não procuro
não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Paulo estava se preocupando muito mais em ver uma resposta correta dos irmãos ali de Filipos com respeito à sua atitude para com Deus. Ao devolvermos as nossas ofertas para Deus, nós estamos agradando a Ele e correspondendo com as orientações da sua palavra. Isso serve como crédito espiritual, e nos faz crescer. Nós queremos agradecer a cada um que tem feito justamente isso ao longo dessas semanas e meses. Deus tem usado as suas contribuições, as suas ofertas, a sua generosidade para não apenas suprir todas as necessidades do nosso orçamento, da nossa igreja, bem como também dos nossos missionários em campo. E em nome deles e em nome da nossa igreja, queremos agradecer a cada um pela sua generosidade. Deus certamente tem abençoado a sua vida, tem dado a você a alegria e felicidade de contribuir de volta ao seu reino. Nessa semana, um dos nossos queridos irmãos contribuiu para que a Igreja Batista de Monte Cristo, do pastor Sérgio ali no Parque Osiel, recebesse todo o material para pintar a igreja por dentro, toda ela. E nós queremos agradecer esta oferta, esta generosidade, bem como os demais. Deus siga usando as suas vidas, meus queridos, para que o nome de Jesus seja proclamado, seja por atitude, palavra e por gestos e ações. Use desse momento para você devolver a sua oferta ao Senhor e que Deus abençoe ricamente o seu coração. Curve a sua cabeça comigo e vamos orar. Ó Deus Pai, nós te agradecemos por as ofertas que foram entregues, Senhor, para a obra, para o teu reino. Nós entendemos, Senhor, que cada um que ofertou fez com alegria e felicidade no seu coração, entendendo que faz parte da tua igreja e da tua obra, Pai. Continua, Senhor, a fazer superabundar as suas bênçãos em nossas vidas e nesta igreja também, Pai, para que nós possamos continuamente louvar o teu nome, não apenas através das nossas ofertas, mas através das nossas atitudes e palavras no decorrer da semana. Use essas ofertas, Senhor, para o sustento da tua obra, pedimos em nome de Jesus. Amém.
quero convidá-lo nesse momento a curvar a sua cabeça, a aquietar o seu coração e vamos buscar juntos o nosso Deus. Senhor Deus, nessa noite nós queremos apresentar as nossas vidas no teu altar como um sacrifício vivo, como manda a sua palavra. Esteja, Senhor, nos transformando, nos quebrantando, fazendo prevalecer em nós a sua boa e perfeita vontade. Nas mais variadas situações que nós enfrentamos, nós queremos sempre lembrar que tu és o nosso Deus. Nós não servimos a nós mesmos, não servimos a outros e certamente não queremos e nem servimos a deuses falsos. Nós servimos o único Deus vivo, Criador e dono dos céus e da terra, e aquele também que tem transformado as nossas vidas e corações. Continue, Senhor, então, a operar dentro de nós. Eu quero também te agradecer por esta igreja e por cada pessoa que está aqui junto conosco, bem como também os nossos líderes. Pai, eu quero te agradecer por cada líder de ministério que tem se empenhado durante esses dias buscando maneiras criativas para abençoar e atingir muitas pessoas. Eu quero te agradecer por cada professor e professora da nossa IBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, que semanalmente tem abençoado a nós com ensinamentos da sua palavra e verdades que vêm diretamente de ti para nós. Continue, Senhor, a revestir essas pessoas com a sua sabedoria, com as suas palavras de encorajamento que possam enriquecer as nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor, pela equipe pastoral, pelo pastor Elias e por todos, Pai, que participam junto com ele. Esteja continuamente colocando a sua sabedoria, o seu discernimento nos corações dos nossos líderes, para que eles possam ouvi-lo e corresponder entre nós e disseminar a sua palavra para o nosso conforto, para o nosso consolo, para o nosso encorajamento, para o nosso ensino e direcionamento também. Pai, eu também quero colocar, Senhor, perante ti as famílias que, por algum motivo, estão agora passando por momentos de aflição. Aquela pessoa que está nos assistindo, Pai, cujo coração está apertado por algum motivo. Eu não consigo enxergar, mas o Senhor Todo-Poderoso enxerga e sabe e conhece não apenas o motivo da aflição, mas também já enxerga qual é a solução correta. Faça, Pai, com que cada pessoa se curve perante a sua soberania para receber de ti o seu toque, o seu direcionamento, a sua solução. Continua, Senhor, a nos abençoar agora no nosso culto. Abre agora os nossos corações para a sua palavra, que em breve será exposto. Que nós possamos, Pai, ser desafiados e encorajados, é o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Pois tu és um Deus bondoso e fiel.
vida refez, porque me amou. Mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouro dessa terra, incomparável és pra mim. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez. Que tudo guiado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu. Tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Graça e paz, igreja querida, é um grande prazer para mim, tenho certeza que para você também, termos mais esta experiência de adorarmos juntos ao Senhor e também juntos refletir na palavra dele. E eu quero começar este tempo de reflexão fazendo uma pergunta para você. Quem pode assegurar o dia de amanhã?
como será o dia de amanhã. Nós até podemos ter a nossa agenda, não é verdade? Agora, nem todos usam papel, mas agenda no celular, uma agenda bonitinha lá, marcando todos os compromissos do dia seguinte, marcando, quem sabe, o dia do pagamento, né, o dia que vai entrar aquele recurso tão esperado e tão merecido na sua conta. Mas o fato é que os dias futuros, eles são incertos, ou pelo menos podem nos trazer surpresas com as quais nós não contamos. E este dia incerto chega para todos nós. Todas as pessoas, sem exceção, em algum momento se deparam com este dia, que nós vamos aqui chamá-lo de dia incerto. Foi o que aconteceu com a viúva mencionada no texto que eu convido você a ler e sobre o qual meditaremos nesse tempo. Eu quero então pedir a você que venha comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Segundo Reis 4, versos de 1 a 7. Diz assim o texto da palavra de Deus: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar? Querido Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito seja aquele a nos conduzir neste tempo de aprendizado. A nossa mente é limitada, meu Pai. O nosso coração também tem as suas dificuldades, as suas travas, mas nós pedimos que a ação do Senhor na nossa vida seja de tal maneira profícua, que a nossa mente se abra para receber as verdades que a Tua palavra tem. Que o nosso coração, da mesma maneira, possa absorver as sensações, ter as percepções que o Senhor reservou para nós a partir da Tua palavra. Dirige-nos, Senhor Deus, nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. O profeta Eliseu não era o advogado, nem o gerente do banco dessa viúva, mas ele fez uma pergunta bem compreensível. E a pergunta foi: o que você tem em sua casa? Gostaria muito que você prestasse atenção nessa pergunta. O que você tem na sua casa? A resposta da viúva foi: nada além de uma vasilha de azeite, e ela ainda frisou, com pouco azeite. Mas é interessante observar que ela mesma não se deu conta de que havia mais do que uma vasilha com um pouquinho de azeite. Na verdade, o que ela tinha ali eram bens preciosos, muito preciosos, bens certos para aqueles dias tão incertos. E eu quero destacar com você, nesse momento, pelo menos 2 destes bens certos
que fizeram diferença para a viúva e para a sua família. E o primeiro deles é o exemplo de temor ao Senhor. Qual o valor de um exemplo? Nós sabemos que exemplos não têm preço, não é verdade? Mas eles podem se tornar muito valiosos. Os exemplos eles vão muito além, eles falam muito mais alto do que as palavras, e eles podem sim ter um impacto na vida de quem os ouve de uma maneira absolutamente maravilhosa e levar essa pessoa a ter muitas conquistas. E claro que isso, este exemplo, ou um bom exemplo, não pode ser precificado. Você não tem como ver uma tabela de preços, olha, esse exemplo aqui vale X, aquele vale 2X. Não é possível precificá-lo, mas é possível reconhecer que bons exemplos têm muito valor. Meu pai conta que, ainda criança, o seu pai levantava toda a família às 5 da manhã, todos os dias. Era uma família de tradição católica, mas eles tinham ali um tempo de reflexões, de orações, e isso era sistemático na vida daquela família, porque aquele pai, meu avô, era uma pessoa que temia a Deus. E foi o que este marido desta viúva, deixou para ela e para sua família, para os seus 2 filhos, o exemplo de temer ao Senhor. Pode imaginar que exemplo maravilhoso? Você pode imaginar como isso foi transferido para o coração daquela esposa e para o coração daqueles filhos? Eu, às vezes, me imagino lendo esse texto, algumas ocasiões, quem sabe ali na hora do alimento, do almoço, do café da manhã, alguém já vai começando com ele e fala, não, espera um pouquinho, vamos agradecer o alimento, vamos orar, né? Quem sabe uma conquista da família, e ele poderia dizer, olha, o pai de vocês trabalha tanto, olha como a mamãe se esforça para nós conseguirmos isso. Mas eu quero imaginar que esse pai que temia ao Senhor, ele dizia, filhos, observem como Deus é bom, como Deus nos dá este alimento, como Ele nos deu isso que nós adquirimos, ou essa experiência que tivemos. Isso nos leva a compreender com mais clareza, inclusive, o conceito de temor ao Senhor, que é uma percepção reverente da presença e do poder de Deus. Quando eu reconheço a Deus e, portanto, me curvo diante dele, me rendo diante dele, eu, com essa minha atitude, estou, então, dizendo, Deus, o Senhor é real, e eu quero me posicionar diante do Senhor de uma forma que te honre. E claro que isso também nos fortalece, porque estamos diante do Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus soberano. Eu quero chamar a sua atenção para uma promessa da palavra de Deus para todos aqueles que temem ao Senhor, de uma maneira especial para os papais aqui, para as mamães, e eu vou me referir aqui a Provérbios capítulo 14, verso 26, olha que maravilhoso isso, irmãos. Diz assim o texto, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Olha que maravilhoso, que tremendo. E essa viúva experimentou exatamente essa verdade da palavra de Deus. Mas pode ser, inclusive, que você diga, então, olha, que coisa, né? É uma pena porque eu não tenho esta bênção na minha vida porque os meus pais não temiam a Deus. Você sabe que pode acontecer, né? Eu já vi muitos pais, né, de uma maneira tola, inclusive, como diz a palavra de Deus, dizendo, olha, eu não quero que meus filhos tenham nenhum tipo de pensamento religioso, que tenham conceito sobre Deus. Isso aí eles vão decidir lá na frente quando quiserem, se quiserem. Com certeza não era este o comportamento deste marido. Mas pode ser que alguns de nós digam, eu não tive este exemplo. Meus pais não tinham essa percepção de reverência,
diante do Senhor, da presença do Senhor e muito menos de reverência diante dele. Mas agora eu preciso dizer para você que a partir da própria palavra de Deus, que nos traz um exemplo como o desta viúva e de seu marido, nós podemos sim ter esta verdade pulsando no nosso coração e este exemplo se tornando real na nossa vida a partir de agora. Lembrando que é exatamente este princípio de temor ao Senhor que faz toda a diferença. E aqui uma ótima notícia para você, para mim, e para todos nós que queremos compreender como Deus nos ensina a viver da melhor maneira possível, especialmente nos dias incertos, né? O temor do Senhor é cultivável. Exatamente. O temor do Senhor é cultivável. Como isso acontece? Aqui eu quero me referir diretamente aos pais e às mães, para que sejam cuidadosos nesse cultivo do temor ao Senhor no coração de seus filhos. E vou abrir um pouco mais essa janela. Às vezes você diz, meus filhos já cresceram, quem sabe agora os netos, mas vamos ampliar isso um pouco mais? Cultivar o temor ao Senhor na vida das pessoas que estão ao seu redor, inclusive no seu lugar de trabalho, inclusive na sua vizinhança, pessoas que de alguma maneira estão no raio de alcance da sua influência. Mas, sendo aqui um pouco mais diretos em relação aos papais e às mamães, a minha recomendação é o seguinte: ensinem seus filhos a honrarem a presença de Deus, através de palavras. As palavras que saem da nossa boca, elas devem levar em conta o fato de que Deus está presente. E isso, papai e mamãe, deve contar com o exemplo de vocês, para que os filhos compreendam que o nosso palavreado, que aquilo que a gente diz, deve levar em conta a presença do Senhor no nosso ambiente, no lugar onde estamos. As ações, da mesma forma, tanto as pequenas como as grandes, todas elas devem estar em sintonia com essa verdade, que é a verdade que nos leva a reconhecer que Deus está presente, portanto, diante dele devemos nos curvar, que é o temor. Ensinem seus filhos também a agradecerem as provisões do Senhor. É uma outra maneira de nós cultivarmos o temor do Senhor no coração dos nossos queridos, especialmente aí dos nossos filhos. Vamos agradecer a Deus por este alimento? Vamos agradecer a Deus por este brinquedo? Vamos agradecer a Deus por esta viagem? Vamos agradecer a Deus pelas experiências do nosso dia? Vamos agradecer a Deus pelas provas que vocês fizeram, ou que nós, as tarefas que tivemos hoje no trabalho? E mais uma sugestão: ensinem seus filhos a confiarem no poder de Deus. É uma outra face do poder do Senhor. Se estamos diante dele, se estamos diante do Senhor, ao mesmo tempo em que surge uma grande dificuldade, um grande obstáculo na nossa vida, nós precisamos nos lembrar que maior do que este problema é o nosso Deus. E naquele instante precisaremos escolher para onde vamos olhar. Se ensinarmos os nossos filhos a olharem para o Senhor, como resultado do nosso próprio aprendizado, né? Vamos orar agora, vamos falar com o Senhor a respeito disso. Certamente isso trará para o coração deles essa certeza da presença poderosa de Deus. E aqui quero me dirigir ainda mais diretamente para os papais e para as mamães. Olha, não basta apenas dizer, Deus é tudo para nós, não é? Deus é tudo para a nossa família. E sequer lembrar-se de orar antes das refeições e termos algumas dessas atitudes aqui mencionadas. Por isso eu quero insistir com você, papai e mamãe, para que você fique atento e seja intencionalmente decidido a cultivar a semente do temor do Senhor no coraçãozinho dos seus filhos. Mas há um segundo bem precioso que abençoou muito a viúva e os seus filhos. E aqui o que nós encontramos é uma busca deliberada pelo plano de Deus
para aquela situação. Diz o texto que essa viúva foi procurar o homem de Deus. É claro que isso é resultado do próprio temor do Senhor que já havia no seu coração. É como se este temor fosse aqui um canteiro, no qual esta decisão, este movimento de buscar a Deus, então, floresceu e frutificou. Houve um momento, né? Nós não sabemos se ele tinha falecido há pouco tempo, se já fazia um pouco mais de tempo. Nós sabemos que houve um fato, o texto diz que alguém bateu a porta e disse, olha, vim receber o dinheiro. Ela disse, mas nós não temos dinheiro aqui para entregar para o senhor, então vou levar seus 2 filhos. Ao que parece, então, foi isso que aconteceu, e ela então falou, vamos procurar o homem de Deus. Salmo 25, verso 12 diz, quem é o homem que teme ao Senhor? Ele, o Senhor, o instruirá no caminho que deve seguir. Isso é precioso demais, maravilhoso demais. É outra promessa do Senhor. Aquela pessoa que teme a Deus verdadeiramente, diz a palavra do Senhor, que Deus vai dizer para ele, vai por aqui, vai para a esquerda, vai para a direita. Eu vou dizer para você aquilo que você precisa dizer, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa aprender. Pouco antes de partir, Jesus disse para os seus discípulos, olha, vocês vão ser levados para tribunais, vocês vão ser levados para lugares onde a fé de vocês vai ser provada, ambientes de pressão. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, quando vocês estiverem nestes ambientes, não fiquem preocupados com aquilo que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo do Senhor vai falar, vai trazer estas palavras até a sua boca. Uma ação do Senhor, que está em completa conexão com isso que aprendemos aqui a respeito desta promessa do Salmo 25, verso 12. Aquela pessoa que teme ao Senhor, ela será instruída a respeito das escolhas que precisa fazer. Essa viúva foi buscar a orientação do Senhor para a solução dos seus problemas. E é tão importante que nós nos lembremos disso, de que não há problema, não há dificuldade para a qual o nosso Deus não tenha solução. Mas eu quero avançar um pouquinho mais, entendendo que este movimento de busca tem 2 ações interligadas. E a primeira delas é a intencionalidade. É algo que nasce no coração a partir desse canteiro que é o temor, como eu já disse, e que leva essa pessoa a dizer, eu quero conhecer o plano de Deus para a minha vida. Eu me lembro ainda criança que meu pai atendia o telefone com uma frase muito citada pela Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, que era o seguinte, ele atendia o telefone dizendo o seguinte, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Essa é uma frase da Cruzada e que ele repetia, por anos ele repetiu. Você sabe que tinha gente que ligava na nossa casa, né, casa pastoral, meu pai era pastor, só para ouvir meu pai dizer isso, dizia, pastor, muito obrigado, amém, eu liguei só para ouvir o que o senhor disse, eu sei que é verdade, mas quando o senhor fala, isso cai no meu coração, e obrigado, um bom dia, viu, Deus abençoe. Ele ligava para ouvir essa frase, que é uma verdade, e como a verdade faz bem para a nossa alma, não é? Como a verdade cai bem no nosso coração, e esta viúva demonstrou com a sua atitude que queria compreender este plano. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu quero saber que plano é esse. Qual é esse plano para a minha vida? Pois bem, então havia, junto com esta intencionalidade, uma segunda ação que complementa a primeira, que é a obediência. A intenção, ela tem muito valor, mas se ficar parado na intenção, a gente não sai do lugar. Isso vale para tudo, certo? Para tudo na nossa vida. Nosso relacionamento com Deus também. Um dia eu quero ser um cristão mais convicto. Não, eu reconheço que preciso
me dedicar mais à palavra de Deus. Eu reconheço que eu oro pouco, preciso orar mais. Eu reconheço que a comunhão com os irmãos faz muito bem. Olha, quando terminar a pandemia, eu quero me dedicar mais. Quem sabe você tenha feito essas afirmações e muitos outros eventos, né, dizendo, olha, na virada do ano eu vou mudar. Junto com esta deliberação interior, com essa intencionalidade, nós precisamos, então, decidir obedecer. Sabe quantas ordens curtinhas o profeta deu para esta senhora? 8 ordens. 8. É possível que você e eu, especialmente nos dias que nós vivemos agora, né, que a gente quer botões para apertar, ou agora não é nem mais botão, né, touchscreen, ou comando de voz, e vai por aí afora, de coisas rápidas, pragmáticas, digam, as coisas vão ser resolvidas. Eu fui lá falar, ele me deu um monte de ordem, o pastor, ou o conselheiro, a pessoa me deu... Veja, Eliseu deu ordens curtinhas, mas bem objetivas para aquela senhora e para os seus filhos. Foram 8, para ser mais preciso. Ele diz o seguinte, em primeiro lugar, peçam vasilhas emprestado, muitas. Eu quero que você observe as resistências que poderiam ter surgido para cada uma dessas perguntas. Poxa, vamos ter que pedir emprestado para as pessoas, tocar a campainha do pessoal lá do meu prédio, né? Bater na porta da vizinhança lá do meu negócio para pedir emprestado vasilha. Bom, mas enfim, vai. Peçam vasilhas emprestadas. Ele disse, muitas. Ela não perguntou, mas só para eu entender, profeta, assim, muitas por quê? Não, ok, muitas. Entre na sua casa. Ela podia ter ficado na calçada, né? Perguntando, coloca uma mesinha ali, quem tem vasilha? Não, depois que você pegou suas vasilhas, não fique na porta. Dá até para a gente pensar, não é para ficar dando muita explicação. Entre na sua casa e põe os meninos para dentro também. Entre com as crianças, com os filhos. Não é para ficar, então, do lado de fora. Feche a porta. Não dá para deixar aberto? Não, feche a porta. Coloque o azeite que você tem nas vasilhas que conseguir. Depois, mais uma. A quarta, né? Separe as vasilhas cheias. Observe como eram recomendações práticas e bem definidas. Vai separando, coloca de um lado as que estão cheias. Depois que isso acontecer, venda o azeite. Mas eu não sou bom de venda. Então, venda o azeite. Depois, pague as suas dívidas. Algo importante. E a 8ª recomendação, vivam com o azeite que sobrar. Mas a gente pode trabalhar... vivam com o azeite que sobrar. Eu quero fazer uma afirmação importante para você agora, né? A exemplo do temor que é cultivável, a respeito dos planos de Deus, também é algo importante que precisamos fixar no coração. Os planos de Deus, meus amados, são sempre surpreendentes. Lembre-se disso. Lá em 1 Coríntios 2, 8 e 9, quando diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai nessa linha aqui. Os planos de Deus sempre são surpreendentes. E exatamente por isso, eles exercitam a nossa dependência dele. Aqui, para esta mulher, a recomendação bem direta foi, pegue vasilhas e coloque azeite. Aquele pouquinho de azeite que você tem, vá colocando nas vasilhas, nas muitas vasilhas. Mas a gente pode lembrar de outros casos. Nós podemos nos lembrar de Moisés, com uma vara na mão. O Senhor disse, com esta vara você vai liderar o povo do Egito para a terra prometida. A gente pode se lembrar de Davi, com as 5 pedrinhas. A gente pode se lembrar do desafio dos discípulos de alimentar uma multidão e de repente chegarem com um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos. Então, os planos de Deus, eles sempre são maiores do que as nossas dificuldades. E também sempre são maiores do que a nossa fé. E isso vai nos levar a exercitá-la. Como é que um músculo cresce? Exercitando. O pessoal que trabalha nessa área aí, nas academias, fisioterapeutas, vão dizer isso. Olha, precisa fazer exercício. Como é que a nossa fé cresce? Exercitando. Aquela mulher, aquela viúva, não foi a mesma depois dessa experiência.
dia após dia, o Senhor nos dá a oportunidade também de crescermos e de desenvolvermos a nossa fé com planos que sempre nos surpreendem. Talvez alguns deles, você e eu, digamos, mas isso não faz sentido. Busque a Deus, o Senhor vai instruir você e provavelmente vai exercitar, ou pelo menos lhe dar a oportunidade disso, a sua fé, para que você tenha um relacionamento com Ele ainda mais consistente e seja espiritualmente ainda mais maduro. E aqui uma perguntinha importante. Onde eu acesso o plano de Deus? Talvez você diga aí, ok, então, mas onde é que eu pego? Não é mais ou menos, onde é que eu assino? Onde é que eu encontro o plano de Deus? Eu quero olhar bem para você e dizer o seguinte: encontre o plano de Deus no mesmo lugar que essa viúva encontrou, na palavra dele. Aquela viúva não tinha esta bênção de termos a palavra escrita, inclusive a história dela registrada aqui. Mas nós temos a palavra revelada de Deus. E nós encontramos os planos de Deus, que são maravilhosos, que nos surpreendem aqui. E é isso que devemos fazer. E aí eu quero só contar um segredinho para você, que você pode me perguntar. Você mas como é que eu sei se eu devo aceitar aquela proposta de emprego nova que surgiu ou não? Eu falo sim ou falo não? Está escrito isso na Bíblia? O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, tão surpreendente, que Ele nos recomenda a conhecermos e obedecermos os planos gerais para você e para mim que Ele tem aqui. E enquanto nós nos debruçamos e cumprimos os planos gerais, Ele vai nos falando quais são os específicos. Como? Ele pode usar até o texto bíblico, ele pode usar um momento de oração em que o Senhor vai dizer: aceite o emprego X e não o Y. Ele pode usar um irmão que ora com você. Nós não podemos colocar Deus no nosso Excel, nós não podemos colocar Deus na nossa caixinha, Ele vai fazer isso. O que nós temos é a promessa dEle de que isso acontecerá. O que você tem em sua casa? Eu gostaria que você pensasse nesta pergunta a partir da nossa reflexão. É possível que você olhe para sua casa e diga, como aquela viúva: eu tenho necessidade, eu estou sentindo falta de questões aqui materiais. Olha, eu almocei hoje, mas não jantei, ou não tomei café, ou até nós estamos almoçando e jantando, mas a nossa situação familiar é muito precária, muito difícil. Mas pode ser também que você sinta falta de outras coisas que não são materiais, né? Quem sabe nesse momento da sua vida você pode até concluir que materialmente as coisas até que estão bem, estão encaixadas, estão ok, mas há outras necessidades, há outras demandas, às vezes relacionais, às vezes emocionais, e tantas outras questões da vida. Mas o que eu quero dizer para você neste tempo, nessa noite, é que, independente de quais sejam as suas necessidades, independente daquilo que seja uma carência no seu coração ou na sua casa, estes dois bens preciosos, utilizados por essa viúva, são recursos que Deus coloca na sua vida, nas suas mãos neste momento. O exemplo de temor ao Senhor. Dobre-se diante do Senhor. Reconheça o seu poder. Reconheça a presença. Honre a presença dEle. Reconheça que não há nada impossível para o Senhor. Tema a Deus. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e isso vai levar para esse segundo recurso, que é esta decisão no coração de buscar os planos de Deus para a sua vida. Esta mulher que nós sequer sabemos o nome, mas que marca a vida de tantas pessoas,
e certamente pode marcar a sua e a minha. Esta mulher foi muito abençoada com esses 2 bens preciosos que haviam na sua casa. E eu tenho convicção profunda que esta mesma bênção pode fazer diferença também no seu coração e na sua família. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos que esta palavra vinda do Senhor, vinda do céu, caia no nosso coração e floresça, frutifique, e que ela nos ajude a reconhecer o valor do temor ao Senhor, o valor da busca pela tua direção, busca pelas tuas soluções, porque o Senhor tem em suas mãos as soluções para todas as dificuldades que nós venhamos a ter na nossa vida. Mais uma vez agradecemos por esta oportunidade. Eu peço por cada um dos meus irmãos e irmãs que participam conosco deste culto e faço este clamor junto com eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Pastor Kleber, quero te agradecer em nome de todos. As suas palavras certamente vieram diretamente de Deus para as nossas almas. Eu tenho certeza que todos que nos assistem foram ricamente abençoados. E que a palavra de Deus ministrada aos nossos corações possa frutificar e multiplicar ao longo desta nova semana. Eu quero te convidar para estar de volta conosco na quinta-feira, a partir das 19h30, onde você terá nova oportunidade de se juntar a nós, no nosso culto de oração no meio da semana. Traga outros amigos e familiares para nos assistir, manda links para ele dentro das mídias sociais e faça dessa semana motivo para você poder estar encorajando e convidando outros para serem ministrados, como você também foi ministrado nessa noite. Nós queremos terminar esse último momento com uma participação de louvor, onde nós podemos agradecer a Deus. Deus continue a abençoar a sua vida. Esplendor